A Frente Comum realizou hoje uma reunião na sua cimeira, o órgão máximo da Frente Comum. Tivemos a avaliar o programa do Governo e, de uma forma resumida, acho que esta expressão é clarificadora daquilo que entendemos esta manhã, após uma análise com já alguma profundidade sobre o programa do Governo. É um programa do Governo que é mau para o país e é dos piores de sempre em democracia para a administração pública. Trata-se de promover a individualização das relações de trabalho. Trata-se de abrir ao setor privado setores como a educação como uma porta absolutamente escancarada e objetiva, dizendo que o setor privado e cooperativo pode vir para dentro da escola pública. Dizer que em relação ao Serviço Nacional de Saúde o processo é absolutamente semelhante a este, portanto, abrir de portas ao setor privado. Promovem-se alterações à legislação laboral que concretizarão graves retrocessos tanto para a democracia como para os direitos dos trabalhadores. Em causa vai estar, se o Governo mantiver as suas posições, um ataque cerrado ao direito à greve e à legislação laboral, nomeadamente promovendo sistemas de flexibilização de horários, de bancos de horas, questões concretas como o trabalhador poder negociar o seu período de férias vendendo períodos de férias ou comprando mais férias, como se as férias não fossem um direito absoluto e inalienável. É isso? Desculpa lá, vão ter que cortar isto, mas eu não saio daqui enquanto não disser a palavra. Inalienável. Um direito inalienável dos trabalhadores. Trata-se de meter a formação no Estado, o sistema de formação profissional do Estado ao serviço das empresas de uma forma absolutamente descarada, sem ter em conta aquilo que são as necessidades formativas do país, e já conhecemos outros exemplos destas realidades por esta Europa fora, que o que fizeram foi limitar as opções dos nossos jovens logo num grau muito tenra de idade. Enfim, querem transformar o Estado português, o Estado Central, num Estado meramente regulador e permitir que o privado entre em força na administração pública. Naturalmente que os trabalhadores da administração pública são um alvo no meio deste processo. O programa do Governo é explícito também no que toca a políticas de realocação de trabalhadores na administração pública, entre os diferentes níveis de administração, como se houvesse algum serviço da administração pública neste momento, e é um desafio que até podemos lançar desta mesa ao Governo, para identificar qual é que é o serviço da administração pública que tem excesso de trabalhadores, que possam ser realocados para outras funções. Nós não conhecemos nenhum, mas vem inscrito no programa do Governo esta possibilidade. E há aqui uma questão que não é de somenos, que é o facto do programa eleitoral da AD, partidos que hoje formam o Governo, não ir nem de perto nem de longe a este alcance de medidas que são agora discutidas, hoje, aliás, na Assembleia da República. Quero eu com isto dizer que o que saiu da Cimeira da Frente Comum esta manhã é a construção de uma alternativa a este programa de Governo que queremos ver negociada. Essa alternativa foi entregue ao Governo, fez ontem 8 dias, a nossa proposta reivindicativa comum. Promove uma política de valorização do trabalho na administração pública, de reforço dos serviços públicos em todas as dimensões, quer no âmbito do número de trabalhadores, da formação que têm, dos salários, dos vínculos, enfim, um conjunto grande de reivindicações, até de aproveitar a capacidade que o Estado tem em setores como são os laboratórios do Estado, o ensino superior, que produz muito conhecimento, e é importantíssimo que isso tenha algum valor para o país e não entregar isto tudo à gula do setor privado de uma forma desmedida e despoderada, como este Governo promove com a apresentação deste programa do Governo. Como dizia, o caminho que a Frente Comum definiu é um caminho de combate direto a estas medidas
de luta por melhores condições de vida e de trabalho e por uma administração pública ao serviço das populações e não ao serviço do grande capital, que é aquilo que nos querem impor nas mais diversas áreas. Chamava a atenção para aquilo que pode ser visto como um pormenor, mas que não é. O Governo diz que pretende aumentar a literacia financeira dos portugueses no que diz respeito à segurança social, como se o problema das baixas pensões e das baixas reformas em Portugal fosse o facto de os trabalhadores que descontaram uma vida inteira não terem literacia financeira. Isto é uma tentativa de convencer as pessoas de que a segurança social não tem sustentabilidade e que o melhor é enverdarem por planos de poupança-reforma e outros que tais, naturalmente sediados em multinacionais, que nenhuma delas tem sede em Portugal, pelo menos aquelas mais comuns, desresponsabilizando o Estado e vendendo uma mentira absoluta, que é a segurança social não é sustentável. Se querem cuidar da sustentabilidade da segurança social, tem um remédio simples, que é aumentar salários e pensões, os descontos aumentam e a sustentabilidade ainda fica maior, porque ela hoje já existe e isso é absolutamente indiscutível olhando para os números que são apresentados. Neste quadro, a Frente Comum convocou hoje de manhã, na Cimeira, decidiu que vai estar na rua no próximo dia 17 de julho, portanto, de hoje a um mês, para um primeiro embate com o Governo. Nós precisamos de uma resposta à nossa proposta reivindicativa comum. Os serviços públicos necessitam de reforço e não de desmantelamento e destruição. Os trabalhadores da administração pública merecem um trabalho digno, as suas condições de trabalho valorizadas. Caso contrário, caso isto não aconteça, o caminho que o Governo quer impor concretizar-se-á. Nós não podemos querer, como já temos dito várias vezes, serviços públicos ao nível de outros países da Europa e continuar a tratar os trabalhadores da administração pública como o parente pobre dos serviços públicos. Não é possível. Os trabalhadores da administração pública continuam a ganhar metade dos seus congêneres na União Europeia. Continuamos a ter uma taxa de emprego público muitíssimo inferior àquela que são a taxa de emprego público em países nórdicos, por exemplo, muitas vezes apontados como exemplos de excelência nos serviços públicos. E, portanto, o que o Governo continua a querer fazer é a limitar o acesso à administração pública, garantir que o privado oferece melhores condições e, como se isso não bastasse, agora quer mesmo introduzir o privado no setor público, desvirtuando um conjunto de direitos e de serviços que foram conquistados em 1974 com uma revolução. Isto é quase um ajuste de contas com o 25 de Abril a concretizar-se, que não vão contar, com certeza, connosco para isto. O Governo inscreve no seu programa afirmações como a necessidade de continuar o processo de valorização dos trabalhadores da administração pública acordado com os sindicatos, esquece, podia lá ter posto um parênteses à frente, referindo que nesses sindicatos falta só a maior estrutura representativa de trabalhadores da administração pública, que é esta, a Frente Comum de Sindicatos. Nós não assinámos esse acordo quando ele foi proposto pelo anterior Executivo, não foi por falta de canetas, foi porque aquilo que vinha lá escrito era, e continuamos a entender, que é prejudicial para a vida dos trabalhadores da administração pública e para os serviços públicos.